Bom dia, bom dia. A live bem aleatória hoje. Oi, Fê, tudo bem? Precisamos conversar, né, amiga? Oi, Rita, bem-vinda. Gente, hoje é terça, 9h07. Eu não agendei live pra hoje porque eu tinha um outro compromisso, mas não deu certo e eu resolvi do nada abrir a live aqui e abrir um pouco o meu coração, né? Falar um pouquinho dos meus sonhos, das minhas experiências, e eu tenho certeza que sempre conecta pessoas, né? E sábado eu realizei um grande sonho da minha vida e eu parei para refletir, sabe, de quantos sonhos eu já realizei, né? De quantos sonhos eu pedi, né? E eu realizei e talvez eu nem percebi que eu já tinha realizado. Eu não dei valor, né, ao que eu já tinha conquistado. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente pede, mas a gente tá só no pedir, no querer mais. A gente tá muito no ego, no piloto automático. E a gente não percebe as conquistas, né? O que a gente já conquistou. E aí, por muitas vezes, a gente fica reclamando do que eu ainda não conquistei e não estou agradecendo pelas conquistas que eu já tive, pelo que eu já conquistei na minha vida. Então é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, né? De agradecer pelo que você já tem, né? Tem uma lei do universo que diz assim, que o universo me entrega o que eu vibro, o que eu tô pedindo. E se eu tô na reclamação, ele... Oi, Cícera, bem-vinda! Se eu estou na reclamação, eu estou dizendo assim para o universo, eu quero mais disso. Se eu estou reclamando de um problema, se eu estou reclamando de uma falta, se eu estou reclamando de uma situação de escassez, eu estou dizendo para o universo, eu quero mais disso, eu quero mais disso. E cada vez mais vem mais situações de escassez, vem mais dores, vem mais feridas, porque é aquilo que você está vibrando. Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas que a gente já conquistou, né? A gente precisa se comparar com a gente ontem, né? E não com o outro que não viveu a sua história, que não viveu a sua vida e que não viveu seus passos, né? Então, quando eu olho para minha história ontem e eu vejo tudo que eu já conquistei, que eu vejo que eu estou um passo à frente do que eu estava ontem, eu agradeço por isso. Eu vibro por isso. Porque aí a mensagem que eu tô mandando pro universo nesse momento é dizer, é isso que eu quero. Eu tô gostando disso, eu quero mais disso, né? Eu quero mais disso para minha vida. Então que a gente possa, né, agradecer mais, vibrar mais, comemorar mais, rir mais, né, festejar mais, para que isso se intensifique na nossa vida, né? Para que isso se torne mais constante nos meus dias de dia a dia. E, gente, quero falar também sobre culpa, né? Quantas vezes a gente caminha na vida se sentindo culpada pelos erros que a gente fez, ou mesmo culpando, julgando os outros pelo mal que nos fizeram, né? Por algo que fizeram pra gente, e a nossa vida fica parada. Ela fica exatamente parada naquele momento, né? Porque cada um entrega o que tem em cada momento da sua vida. Cada um entrega o que tem de melhor em cada fase da sua vida, né? A Michelle de um ano atrás não é a Michelle que tá falando com vocês aqui hoje, né? E eu falo isso literalmente. Se vocês pegarem uma live minha de um ano atrás, nossa, vocês vão perceber a diferença, eu mais nervosa, eu mais tímida, eu mais fechada, né? Porque era uma outra Michelle. E nesse um ano eu aprendi muita coisa e muita coisa mudou, né? E semana passada aconteceu algo que eu quero compartilhar com vocês e que exemplifica muito isso.
Eu vim, né, de uma infância de agressões físicas, né? O meu pai era bastante violento. E aos 15 anos eu me revoltei e eu enfrentei o meu pai. E na verdade, aquele momento que eu enfrentei meu pai, eu achei que eu ia morrer, porque era o que ele sempre falava, né? Ninguém enfrentava ele. E eu enfrentei, porque eu não aguentava mais aquela situação. E eu tinha 15 anos, eu não tinha nem 15, tinha de 14 para 15 anos. E eu disse assim: você pode me matar agora, porque se você não me matar, eu vou embora de casa. E nesse momento, ele me disse, eu tava no chão, ele tava me chutando, ele disse assim: tu queres ir embora, tu vai. E eu lembro que eu peguei a minha mochila com as minhas coisas e eu fui embora de casa naquele momento, né? É como se eu dissesse assim: uau, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E eu fui embora de casa. E isso eu tinha 15 anos e eu era uma criança, né? E aí eu enfrentei as dificuldades, né? De ir pra vida e pro mundo sozinha. Tudo bem, depois eu revi o meu pai quando eu tinha 24 anos, quando eu já estava internada por depressão, né? Eu estava internada numa psiquiatria. E eu revi meu pai. E depois desse tempo todo, quando eu saí da depressão, eu vim buscando me conectar com ele de novo, né? Buscando perdoar, buscando toda essa, né, esse encontro. Porque para mim falava muito alto o versículo de Efésios 5, pausado. Voltou, né? Pausou aqui. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem os teus dias. Eu tinha isso muito em mente, só que eu tentava perdoar o meu pai e eu não conseguia. Porque não era fora, era dentro que eu precisava. E um dia eu fui ouvir a história dele, eu sentei na frente dele e disse: pai, me conta a tua história. E ele começou a me contar a história de vida dele desde os 3 anos de idade. Porque, gente, a mente da gente, a nossa mente, ela quer uma resposta, ela quer um porquê. Sabe aquela criança que pergunta por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Porque a mente da criança, ela tá nova e ela quer saber os porquês das coisas. E a gente cresce querendo saber, entender o porquê, né? Eu preciso ter o porquê do que eu faço, né? Mesmo que você não pense sobre esse porquê, a sua mente tem um porquê. E para mim conseguir aceitar, porque o que a minha criança grita... Conexão aqui. Beleza. Meninas, fala pra mim se tá ok aí, que aqui pra mim deu uma travada. Só me dizem se tá ok. Aí eu já volto a falar com vocês. Mudei pro 4G agora. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Tá ok? Tá. Então, assim, a mente da gente, ela sempre quer um porquê. E o que a minha mente falava? A minha criança, ela queria amor, ela queria se sentir amada. Ela buscava pelo amor do pai, que para ela faltou. E por buscar esse amor do pai, eu busquei muitos relacionamentos parecidos, né? Porque, na verdade, eu tava tentando buscar o meu pai, né? Mas, enfim... quando eu ouvi a história do meu pai, que ele começou a contar a história dele desde os 3 anos, eu fui ouvindo. A primeira vez na minha vida que eu estava em um estado de presença total, ouvindo o outro, me colocando no lugar do outro, né? E não é aquele ouvir por ouvir, bater aqui, mas... se ele apanhou, por que ele tá batendo, né? Se ele teve essa vida difícil, pra que ele fez a nossa vida tá difícil? Sem essa mente julgadora e crítica. Apenas ouvindo com o coração, né? Com o coração aberto. Quantas vezes vocês param pra ouvir alguém que vocês amam, alguma pessoa que tá falando com vocês com a voz do coração, escutando com o coração, e não com a mente crítica e julgadora, criticando e julgando o que a outra pessoa tá falando, ou dizendo, ou pensando, ou o que ela acredita. Porque o que ela tá falando é o que ela acredita. E o que ela acredita pode ser o que é o que você não acredita, mas naquele momento é a verdade dela, assim como para você é a sua verdade. Então, naquele momento, eu realmente fui para ouvir com o coração, para estar presente ali, para ouvir o que ele tinha para me falar. E porque eu queria uma resposta, eu queria realmente perdoar e aceitar dentro do meu coração. Porque fora, eu já vinha há muitos anos tentando fazer e eu não conseguia. Era que nem um hamster correndo em círculos, né? E não saía do lugar.
eu tentava, eu perdoava, eu aceitava, mas daqui a pouco eu tava julgando, criticando, eu tava com raiva, eu tava com mágoa, e daqui a pouco eu tava buscando os mesmos relacionamentos abusivos de sempre. Eu disse, poxa, identifica na sua vida as histórias que se repetem, né? Eu luto para fazer dinheiro e de repente eu perco dinheiro, de repente eu gasto tudo. Quando eu consigo guardar um dinheiro, o carro quebra, eu fico doente, né? Eu tenho que arrumar alguma coisa em casa. Percebe coisas que se repetem constantemente, né? E isso se repetia na minha vida, né? Esses relacionamentos difíceis, tóxicos e tudo mais. E aí, eu ouvi ele, né? Eu fui lá, sentei com o meu coração, né? Ouvi com o coração e fiquei, eu acho que ele ficou 1h30 mais ou menos falando, né? E falando, né? E eu perguntava de vez em quando algo e ele foi falando. E dentro de mim, gente, foi caindo todas as máscaras, todas as críticas, todos os julgamentos, né? Porque eu entendi que ele me deu o amor que eu tanto buscava. Ali naquele momento eu me libertei, porque dentro de mim eu disse, eu recebi o amor que eu tanto estou buscando, ele me deu o amor, do jeito dele, da forma dele, mas ele me deu o amor, né? Então, é isso, é se colocar no lugar do outro, é ouvir com o coração. E naquele momento, né, a minha criança tão ferida, a minha criança que buscava por amor, que buscava um porquê, que buscava aquilo ali, ela encontrou, né, naquele momento que eu ouvi com o coração, que eu me coloquei no lugar dele. Foi como se passasse todo um flash da minha vida na minha mente e eu entendi naquele momento. Eu recebi o amor. O amor que ele tinha para me dar. Não o amor da minha expectativa. Porque a minha forma de olhar para o amor é uma. A dele é outra. A sua é outra, né? Cada um de nós tem uma linguagem de amor, né? E é entender isso. Então, naquele momento, eu entendi que ele me deu amor. Da maneira que ele sabia dar. Da maneira que ele aprendeu. E não exatamente da maneira como ele aprendeu. Um pouco melhor, né? Porque a gente nunca quer entregar para um filho o que a gente viveu. A gente sempre quer fazer melhor por um filho. E sempre existe muito amor ali. Então, ele me deu o amor dele melhorado do que ele recebeu. E hoje, como filha, para mim honrar esse pai e essa mãe, eu posso escolher dar esse amor de uma forma ainda mais melhorada. Porque ele já passou o sacrifício dele para dar o amor que ele podia. E hoje eu pego esse amor que ele me deu, porque até então eu estava jogando fora. Eu pego esse amor que ele me deu e eu faço diferente na minha vida. Hoje eu escolho diferente na minha vida. E sempre foi assim, Michele? Não, porque eu como mãe, eu também fui muito ausente. Eu não era aquela mãe que escutava, que ouvia, né? Até hoje eu tento ser uma mãe melhor, né? A minha filha mais velha já é adulta, né? A outra é adolescente, mas até hoje eu busco ser uma mãe melhor, né? E a mãe que eu fui quando a minha mais velha nasceu era uma mãe. Quando a minha pequena nasceu já era outra mãe. Se hoje eu for mãe, eu vou ser uma mãe diferente. Mas o que a gente precisa entender, e eu entendi isso, que eu entreguei o melhor que eu podia naquele momento. Assim como meu pai e a minha mãe entregaram o melhor que eles podiam no momento com que eles tinham. E aí a escolha é nossa, se eu escolho receber isso ou se eu escolho deixar de lado. Lembrando que quando eu deixo de lado esse amor de pai e mãe, eu estou deixando de lado partes minhas, porque eu faço parte deles. A Michele foi formada com 50% do pai e 50% da mãe. Então, quando eu não estou inteira na minha vida, quando me falta coisas, quando as coisas são difíceis, é porque você não está integralizando as suas partes. Você não está aceitando as suas partes. E às vezes é tão inconsciente isso que a gente não percebe, né? Que eu preciso me questionar várias vezes. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim, olhar para aquelas coisas que eu repito, para aqueles padrões comportamentais, para aquelas explosões. Ontem eu atendi uma cliente que ela explodiu, ela disse, Michele, não era eu.
Eu explodi com meu marido porque eu pedi para ele pegar o filtro do pó do café e ele não pegou. Aí eu disse assim, não era sobre o filtro do pó de café. E ela veio nervosa, ainda muito nervosa, falando, porque ele não me ajuda, porque não... Eu disse, não é sobre isso, porque isso não é um motivo para uma explosão dessa. Essa explosão é de algo muito mais profundo. E eu coloquei ela em relaxamento, pedi para ela respirar, e foi indo, até que a gente conseguiu acessar a verdadeira dor. E a verdadeira dor não era ali com o marido dela, era lá aos 4 anos de idade. A verdadeira dor, essa raiva, essa explosão, na verdade só foi um gatilho de algo que aconteceu lá nos 4 anos de idade. Então, a gente precisa estar se observando. Se ela não tivesse vindo falar comigo e percebido, não era eu ali. Eu explodi, eu joguei o café todo. Não era eu ali. Então, a gente precisa estar atento, a gente se observar, né? Opa, tá certo eu explodir por causa disso, né? E, gente, até hoje eu explodo ainda. Só que eu volto muito mais rápido à minha consciência. Porque eu estou aqui, ó, no controle. Eu tô me observando. Opa, eu fui grosseira. Pra que eu fui grosseira? Tem motivo? Não. Qual é o... Ah, eu tô nervosa com isso ou com aquilo. Não é sobre essa situação. Eu volto, né? E refaço. Respiro e refaço. Quantas vezes você para perceber a sua respiração? O ar que entra, o ar que sai. É isso que faz a gente se tranquilizar, faz a gente voltar a um estado de presença. Mas quando eu tava falando ali do meu pai, né? O que eu queria chegar no assunto, né? Depois que eu ouvi ele com o coração, que eu sentei e que eu ouvi realmente com empatia, porque quando criança a gente acha que o nosso pai e a nossa mãe são super-heróis e que eles vão estar sempre ali nos protegendo, né? Mas não, eles são humanos, eles falham e eles também não vão estar o tempo todo atendendo as nossas expectativas. Mas naquele momento eu consegui aceitar no meu coração, porque dentro de mim eu disse assim, eu recebi o amor. Eu recebi o amor da forma que ele me deu e eu aceito esse amor. E quando eu aceito, eu me torno inteira. Eu me torno inteira para fazer diferente e hoje, como adulta, dá o amor que eu acho que eu mereço, né? Hoje eu posso, mas não na negação de não receber, de não aceitar o que eu recebi. Então, eu aceito o que eu recebi. E aí, a semana passada, no Dia dos Pais, eu fui lá visitar ele, meu pai mora no asilo, a gente conversa assim à distância, né? E nós ficamos lá 1 hora e pouco conversando, tal. E aí o meu pai falou assim, e a Gabi, né? Aí eu disse, a Gabi faz 15 anos, né, pai, em outubro. E aí eu lembro que o meu pai ficou pensativo, né? Porque a minha filha mais nova tá com 14, em outubro ela faz 15. E ele ficou pensativo. Daqui a pouco ele disse assim, filha, te peço, cuida dessa menina, cuida com quem ela anda, né? O mundo é tão perigoso, não deixa ela cair na mão de qualquer pessoa, olha para ela, conversa bastante com ela, né? Eu disse, sim, pai, claro, né? E ele falando, me dando conselhos de como cuidar da minha filha de 15 anos, né? E na hora eu não me toquei. Eu vim embora, tal, e aí 2 dias depois eu me liguei. Peraí, meu pai falando pra mim cuidar da minha filha de 15 anos. Quando eu fui embora de casa com 15 anos, eu só fui falar com ele de novo aos 24. Ele nunca perguntou com quem eu tava andando, o que eu tava fazendo, se eu tava correndo perigo, né? E eu passei por abuso, eu fui mãe aos 18, ele conhecia a minha filha mais velha, ela já era grandinha. E tipo, ele nunca veio me perguntar. E aí eu comecei a dar risada das situações que se repetiram, né? E aí eu entendi, gente, olha a lição. Nesse momento eu entendi. O meu pai, hoje, ele escolheria diferente. Quando ele me falou aquilo da minha filha de 15 anos, aí eu até me emociono, porque eu entendi assim, nossa, olha que mágico o presente que o universo está me dando. Ele escolheria diferente hoje. Aquele conselho que ele estava me dando era muito mais profundo. Era como dissesse, filha, hoje eu escolheria diferente. Ele não me disse isso, porque para ele tá tudo bem. Mas para mim foi, eu escolheria diferente. E eu tenho certeza que hoje, com 83 anos, ele escolheria diferente. Isso fazem 25 anos, ele tinha 60, sei lá.
mas hoje ele escolheria diferente. Entendeu? Então, todo momento a gente tem a oportunidade de escolher diferente, né? Aquilo só mostrou para mim que sim, mas naquele momento, quando eu tinha 15 anos, era o que ele sabia, era o que ele podia fazer de melhor, foi aquilo que ele pôde entregar de melhor. Hoje ele entregaria diferente. E aí, por que eu fico julgando e criticando, né? O que eu ganho com isso? E se eu não tivesse realmente escutado com amor aquele momento, se eu não tivesse aceitado o amor que ele me deu, da forma que ele me deu, talvez eu não teria ouvido com amor o que ele falou. No momento, na hora que ele falou, eu não entendi. Eu entendi depois, 2 dias depois que a ficha caiu do que ele falou. Então, gente, a cada momento, a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. É entender que a gente está evoluindo. Eu estou num processo, essa vida é para a gente evoluir, para a gente aprender todos os dias. E todos os dias eu estou aprendendo e mudando. E todos os dias eu posso fazer escolhas diferentes. Escolhas que fazem mais sentido para o meu crescimento, para a minha vida, né? Para mim só fala de mim, sim. Porque o que eu vejo muito é as pessoas entregando o que elas não têm por elas mesmas. Eu não confio em ninguém. Mas, na verdade, essa pessoa que não confia em ninguém, ela não confia nela mesma. Então, e quando eu falo assim, quando eu cuido de mim, eu tô cuidando de todo mundo, é porque é isso. Quando eu tô bem, eu me torno uma pessoa com uma energia boa, com uma pessoa que cuida dos outros sem nem falar, só de estar perto. Porque a tua energia é tão boa que essa energia contagia. Então, e é isso que eu queria falar, de que a cada momento da nossa vida a gente pode fazer escolhas. E para que a gente possa fazer escolhas conscientes, eu preciso aceitar o que eu recebi da minha vida e o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Mesmo que eles tenham me abandonado, talvez aquele momento de abandono foi o melhor que eles podiam dar naquele momento. Porque eles eram tão feridos que para eles deixar você aos cuidados de uma outra pessoa era melhor do que aos cuidados deles. Pensa quanta dor tem isso. E pensa eu não validar essa dor, eu não aceitar isso, né? É como se eu dissesse que quando eu critico, principalmente pai e mãe, é o mesmo que eu disser assim, eu faria muito melhor que tu. Nossa, quando eu tô criticando, eu digo assim, eu faria muito melhor que tu. Eu não abandonaria. Eu não deixaria. E aí você entra num lugar de arrogância, porque você veio depois, né? Quem é você para dizer o que é certo ou o que é errado pro seu pai e sua mãe que te deram a vida, que te possibilitaram vir a vida? Né? Eu não tô nem aceitando a Deus, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, meu pai e a minha mãe também, eu vim à vida através desse pai e dessa mãe, eu não tô nem aceitando Deus na minha vida. E aí eu digo que eu não tô com a minha espiritualidade conectada e tudo isso, porque você não tá aceitando partes suas. E é um poder tão grande em aceitar as suas partes, porque quando você aceita, né? Isso aqui é meu, né? Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é a minha vida, né? Você entra no seu poder de força. Você não tá mais na negação, na crítica, no julgamento. Você solta. Eu recebo o que eu tenho e o que eu vou fazer com isso daqui pra frente. Eu vou melhorar. Eu vou fazer melhor. Eu recebi isso, né? Eu recebi essa agressão. Eu recebi esse abandono. Eu vou fazer muito melhor na minha vida. Pra honrar o amor que existiu ali. O que existiu ali. Sempre existe um movimento de amor. E às vezes é tão sofrido, tão dolorido. E quanto mais eu nego, quanto mais eu deixo isso, que eu não quero olhar porque é tão dolorido, e é o que acontece nos processos, muitas pessoas não dão um passo para vivenciar um processo de terapia ou um processo de autoconhecimento, porque elas têm medo de olhar para isso, para essa ferida. Mas tudo bem, talvez ainda não é o momento. Eu sempre digo, né, que sempre tem um momento onde a dor bate, onde a consciência diz, basta, chega, agora eu vou olhar para isso. Basta, chega, agora eu vou mudar.
E eu passei muitas vezes na minha vida por esse basta, né? Eu dei um basta para depressão e continuei vivendo outros condicionamentos. E não era só a depressão que eu precisava dar um basta, eram muitas outras coisas. E até hoje, talvez eu ainda tenha que dar alguns bastas. E eu vou ter que dar mais bastas na minha vida. Porque a gente tem que aprender a desapegar. Tem coisas que elas fazem parte do nosso processo de crescimento até o momento. E depois eu tenho que soltar para poder vivenciar algo novo. Relacionamentos passados, né? Quando a gente tem um filho e a gente vive um relacionamento e a gente depois termina esse relacionamento e a gente passa negando esse relacionamento, ou falando mal, ou criticando, ou julgando, principalmente quando você tem um filho. É o mesmo que você dizer assim, eu só aceito parte do meu filho. Essa parte do meu filho eu não aceito. Gente, é muito importante. Isso é muito, muito, muito profundo. São feridas, né, emocionais muito grandes. Mas cada um de vocês que está aqui, eu acredito que são todos adultos. Hoje vocês podem escolher diferente. Hoje vocês podem dar um basta aos padrões que muitas vezes vêm dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Se puderem, olha a história da sua família, da onde que vieram. Como que viveram os avós de vocês em relação a dinheiro, a relação à família, né? Olha para isso. Olha para isso com amor, porque isso faz parte de você. E quando eu perco um pai ou uma mãe, eles estão aqui dentro de mim, eu nunca perco, né? Eu posso perder coisas, mas pessoas não. Elas sempre vão estar aqui, né? Elas sempre vão estar no nosso coração, a gente é parte deles. A gente veio por causa dessas vidas, eu sou um pedaço dessas vidas. Então, sempre vão estar no nosso coração. Não tem como isso não faz mais parte de mim, meu pai já morreu, meu avô já morreu, minha avó já foi, minha mãe já foi. Não, tá dentro do seu coração. Essa força, essa energia tá dentro de você sempre. Você sempre vai carregar isso. Assim como seus filhos vão carregar parte do pai e partes suas. Ou parte da mãe ou partes suas. Tá? E outra coisa que eu quero falar sobre sonhos, né? Nós temos aqui uns minutos, né? Quem pode ficar aí, fica. Quem tá aí comigo, dá um oi, manda um coração, manda uma carinha aí pra saber. Quem não pode depois vai assistir gravada. Essa é a live mais aleatória da minha vida, em que eu só abri aqui e soltei meu coração. No sábado, eu fiz a minha primeira imersão oficial, né? Junto com uma amiga da Sueli, da Itália. E foi uma realização de sonho. Eu já tinha feito 2 vezes essa imersão, né? De forma como bônus, né? Para minhas turmas de mentoria e de curso, né? Para validar. Na verdade, eu desenhei 3 imersões, né? E uma dessas é da Rompendo os Bloqueios, que é essa da criança. E no sábado a gente fez ela de forma oficial. E foi muito linda, foi muito incrível. Foi assim, despertar, sabe? Uma energia tão grande, tão linda. Que ontem no bingo eu tava assim, adrenalina ainda, eu estava extasiada, estava assim, numa emoção, numa adrenalina muito grande. E ainda tô com meu coração muito realizado e muito feliz. De dizer assim, é esse o caminho, né? Esse é o caminho. E não é por mim, não é pelo valor da imersão, nada por isso, é por cada vida que foi tocada, é por cada vida, né, que ficou diferente, né. Tem uma menina que mandou um comentário, disse, Michele, qual é o link do próximo curso? Porque a minha prima disse que quer fazer, que ela disse que eu tô diferente, ela não sabe por quê, mas eu tô diferente. E é isso, né, Cícera? A diferença de dentro pra fora, não é a cor do cabelo, se eu tô descabelada, se eu tô... Não, é a mudança que ocorre de dentro pra fora, que as pessoas dizem, nossa, mas você tá diferente, mas o que aconteceu, né? Que nem aquela cliente que eu atendi ontem que explodiu. E isso que ela explodiu é tudo aquelas coisas que estavam dentro dela. A nossa essência é de amor. Só que às vezes tem tanta dor, tem tanto entulho, tem tanta coisa que a gente traz que não é nossa, que é do outro, que a gente carrega, que uma hora explode.
né? Não tem como não explodir. Eu vivi por esses momentos de explosão muitas vezes. Isso faz parte da minha sombra. E até hoje, se eu não cuidar, se eu não estar me observando, eu vou explodir por algo, né? Só que hoje eu vou voltar muito mais rápido ao meu centro do que eu voltava antes. E tá tudo bem. Essa sombra faz parte de mim. Então, quando eu começo a tirar todos aqueles entulhos, tudo que não é meu, a soltar, e a primeira sensação que todo mundo fala é a sensação de leveza, né? O que é essa sensação de leveza, né? E aí, as meninas que estavam na imersão, Cícera pode falar também, tô me sentindo leve, tô me sentindo, né? E o que é essa sensação de leveza? É quando eu solto aquele peso, às vezes de achar que eu sou responsável pela minha mãe, ou eu tenho que cuidar do meu pai. Você é criança e aí isso se torna um peso de você ter que resolver os conflitos de casal deles. E aí você não tá no seu lugar e você carrega aquilo pra você, né? Como se você carregasse o seu pai e a sua mãe no seu colo, né? E isso não é uma hierarquia. E aí se torna pesado. E quando eu solto isso no meu corpo, eu já sinto uma leveza. Quando eu perdoo algo que aconteceu, quando eu olho para uma situação da minha infância, eu ressignifico ela e eu trago um sentido diferente, aquilo me traz um alívio dentro de mim, né? Sai a dor nas costas, sai a dor na cabeça, sai a dor no estômago, sai. Porque você tira esse peso que não é seu. É dizer assim, tá aqui papai e mamãe, tá aqui ó, essa aqui é de vocês, eu peguei pra mim, mas eu sei que é de vocês e vocês dão conta. Agora eu tô pronta pra viver a minha vida. Gente, eu não consigo viver a vida do outro, eu só posso viver a minha vida. Eu não posso viver a vida do meu marido, eu só posso viver a minha vida. E quando eu quero fazer pelo outro, quando eu quero resolver pelo outro, eu empaco a vida dele e eu trago um peso gigante para minha vida, porque eu não vou conseguir resolver a vida dele. É ele que precisa resolver. A cada momento, eu falei de escolhas aqui um pouco antes, a cada momento você tá fazendo escolhas, né? E querer resolver a vida do outro não vai resolver nem a sua nem a outra, você tá empatando. E a gente, como terapeuta, às vezes é difícil. No começo, quando eu comecei, eu queria ajudar todo mundo. A minha vontade era de abraçar todo mundo. Vem cá, eu dou conta. E por muitas vezes na minha vida, eu ajudava a resolver problema de todo mundo. Eu não conseguia resolver os meus, que na verdade, eu estava impedindo as pessoas de olharem para a situação delas, de tirarem o aprendizado daquilo. Então, não adianta, cada um precisa ver. Lá na aula, né, Cícera, a Magali tá aí também. Eu fiz um desenho, né? Pedi para cada um pensar numa coisa vermelha. Por exemplo, agora, cada um pensa numa coisa vermelha e me manda aqui, escreve aí. Pensa numa coisa vermelha e fala. Zê, porque eu tô cheia de manchas vermelhas, é porque quando eu fico assim emocionada, quando eu fico nervosa, quando eu fico com essas manchas, tá? Então agora é porque eu estou emocionada. Fala aí, uma coisa vermelha. Todo mundo manda aí, né? Quem tá aí manda uma coisa vermelha. A primeira coisa que vier na mente, algo vermelho. A Zê mandou uma maçã. Quem mais? A Bru mandou um coração. Quem mais? Um tecido? Muito bem. Cícera fez esse exercício na imersão, né, Cícera? Então, assim, olha só. Tem 3 situações. Uma maçã, um coração e um tecido, né? Cada um pensou diferente. O comando que eu dei pra vocês foi o mesmo, né? Só que cada um trouxe uma coisa diferente. Por quê? Porque nenhuma de vocês é igual, né? As interpretações de mundo da Bruna, da Zê, da Cícera são diferentes, né? A Fê mandou uma rosa vermelha, a Alice falou uma flor. Então, a interpretação de mundo de cada um de vocês é diferente. Agora, imagine isso, que cada pessoa pensa diferente sobre algo. E aí, quando eu tô julgando, eu tô dizendo que a Fernanda tá errada.
que uma rosa, porque ali tá uma rosa, mas eu gosto, a rosa pra mim é cor-de-rosa, eu adoro rosa cor-de-rosa, e não vermelha. Então, Fernanda, você tá errada. Isso que eu faço quando eu julgo ou critico o outro. Porque o que ele tá falando, o que ele acredita é a interpretação de mundo das experiências que ele recebeu. Entendeu? Nunca vai ser igual. Se nós parar todos aqui e assistir um filme, o mesmo filme, na mesma sala de cinema, algum vai chorar, o outro vai rir, o outro vai achar o filme chato, o outro vai amar o filme. Cada um vai ter uma percepção diferente. E isso é na nossa vida, né? Ninguém vai ver igual. E quando eu tô julgando, quando eu tô criticando, eu tô dizendo que o certo é um coração vermelho e não uma maçã, porque a maçã para mim é verde. Entendeu? Então, é isso que eu faço quando eu tô julgando ou criticando o outro. Eu preciso eu preciso olhar para ele e entender que ele está num momento que a interpretação de mundo dele é diferente da minha, apenas aceitar. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual o que eu penso ou o que eu penso. Na programação neurolinguística tem um pressuposto que diz: o mapa não é o território. E é isso que diz. O mapa é o que a gente vê, né? É o todo, é a sala de cinema, é a coisa vermelha. O território é a interpretação que cada um traz sobre aquilo, né? A Zê passou uma dica de filme, Somos Todos Iguais. Fala um pouco sobre a crítica do pai. Legal, não assisti esse filme ainda, vou assistir. Um filme que eu gosto muito sobre julgamento é A Cabana. Não sei se vocês já assistiram, tem livro também. Eu nunca li o livro, diz que o livro ainda mais forte, né? Mas A Cabana é um filme muito forte, tá? Muito pesado e triste. Mas quando ele tá julgando o pai dele, aquela cena pra mim é muito forte. E sempre quando, hoje, é um exercício que eu faço até hoje, porque é muito automático eu julgar. Eu olho pra pessoa e digo: nossa, meu, que feia, que roupa estranha, nossa, olha esse cabelo da... A gente já vai julgando automático, é automático da mente, né? Só que você não é a sua mente, tá? É isso que vocês têm que assumir o comando. Por isso que a Michelle fala tanto, que a mente pode ser o seu amuleto ou o seu sabotador, né? Então, assim, é sair desse lugar de julgamento. E quando eu me coloco como julgador, eu tô me colocando no lugar de Deus. Quando eu digo assim, ai, porque o meu pai isso, a minha mãe isso, porque meu pai fez isso, eu tô me colocando no lugar de Deus. Na verdade, eu acho que nem Deus faz isso. E eu faço. Sabe? É pesado. É pesado. E isso marca muito no filme A Cabana, né? Tem a cena lá que ele diz: então você se acha Deus para julgar o seu pai, né? E aí passa a cena, porque o pai batia nele, e passa a cena do pai dele, criança, sendo espancado. Você acha que essa criança merece ser julgada? Ele disse: não, essa criança não, essa criança é inocente. E aí ela disse assim: pois é, essa criança é o seu pai. Então, o filme, eu não sei se ele me relembra muito, porque ele relembra muito do que eu conversei com meu pai, do processo que eu vivi para aceitar o meu pai. Então, me vem muito isso. Eu não quero ser Deus. Será que vocês querem ser Deus? Se colocar no lugar do Deus para julgar se o seu pai ou sua mãe estão certo ou estão errado? Ou se o outro está certo ou está errado? E, gente, aquilo que incomoda, que tá me incomodando no outro, que me tira do sério, que me tira do meu centro, é sobre você, não é sobre o outro. Porque quando eu tô bem, eu tô no meu centro, eu vou na padaria. Eu chego na padaria, a moça é grossa, extremamente grossa comigo. Só que eu tô no meu centro, eu tô bem, eu penso assim: nossa, ela não teve um dia legal. Ela deve estar passando por algum problema. Eu tô no meu centro, eu tô muito bem. E aí eu dou um sorriso pra ela, porque naquele momento talvez eu não consiga nem falar nada pra ela, porque ela tá tão... Eu dou um sorriso, eu digo, eu agradeço e saio, né? Só aquela gentileza que eu fiz já vai mudar o dia dela. Agora, se eu não tô no meu centro, eu chego na padaria, ela é grossa. Porra, mas precisa ser grossa assim? Ou não falo pra ela, eu saio de lá xingando. Meu, aquela guria, gente, que grossa, que grosseria, não sabe atender uma pessoa. Isso não é sobre ela. Isso disparou algum gatilho em você, para você olhar para você.
Quantas vezes acontece isso no nosso dia, né? Quantas e quantas vezes acontece isso no nosso dia? Eu digo que o outro é uma bênção para nos mostrar o que a gente precisa olhar para dentro da gente. Quando a minha cliente de ontem jogou o pó do café porque o marido não pegou o filtro, ela jogou o café todo na pia. Era sobre o marido? Não era. Aquilo só foi um gatilho que disparou aquela ferida que já tá lá dentro para ser olhada. E são feridas, gente. Tem gente que carrega ferida por 30 anos. Né, Cícera? Tá aí ainda? A Cícera que não conseguiu se despedir do pai. Que tinha, eu acho que 4 anos, né, Cícera? E ainda carregava. Como é que, né? Como é que o meu pai se foi? Depois que aprendi isso, passei a me observar mais. É isso aí, a gente se observar. E foi bem engraçado que ontem na minha cliente, na sessão de hipnoterapia, ela falou, Michelle, é como Zaqueu, né? Zaqueu subiu na árvore e olhou de cima. Isso! Eu disse pra ela, sobe na árvore agora, sobe na árvore. Olha como Zaqueu agora. Olha como Zaqueu, olha de cima. Olha você ali naquela situação, olha o seu marido, olha a situação ali. Quando eu olho de cima, é como se eu me elevasse. Eu subisse para um novo patamar e eu olho de cima. Porque quando eu tô olhando ali, envolvida na situação, eu só olho a minha raiva, eu só olho aquela emoção muito forte. Quando eu olho de cima, eu consigo olhar as coisas com uma dimensão muito maior. E aí eu vejo, nossa, que infantil. Nossa, não precisava. Né? Não precisava tudo isso. E eu quero falar de sonhos, né? Na imersão, muitas pessoas contaram suas histórias, as suas dores, e eu me vi num pedacinho da história de cada uma. Eu me vi dentro de cada uma, sabe? Porque a gente está muito próximo, as histórias se conectam, né? As pessoas que estão na sua vida, as pessoas que vêm, são por uma energia muito parecidas e a gente se conecta. E eu me vi em muitas histórias. Eu lembro quando eu saí da 25 anos, eu tava grávida da Gabi. Quando eu saí da última internação que eu tive, tava grávida de 5 meses e eu fui pra igreja, né? Assembleia de Deus. E eu comecei a ir na igreja e eu ia todos os dias, eu não trabalhava, né? Nessa época, eu não trabalhava, eu não tinha salário, eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Eu ganhava a cesta básica da igreja, eu tinha uma irmã e uma cunhada que iam toda semana levar comida pra mim. Eu vivia essa situação. E eu ia para a igreja, eu ficava lá 1 hora só chorando. Parecia que eu tinha que limpar todas aquelas minhas dores que eu tinha. E eu lembro que eu escrevi uma carta. Eu escrevi uma carta para Deus. Eu lembro que num dos cultos o pastor falou assim, escreva o que você deseja para sua vida, né? Olha o que eu ensino hoje e eu lembrei essa semana, escreva o que você deseja. E eu escrevi uma carta que eu disse assim, pai, Deus, eu queria ter um carro. Eu queria ter um carro para poder vir para a igreja com as minhas filhas, para não ter que vir de ônibus, é tão difícil. Eu queria ter um carro. Eu queria ter uma casa e que tivesse porta, porque onde eu morava não tinha porta. Não tinha porta no quarto, não tinha porta, né? Era uma kitnet. Eu queria ter porta e eu queria que cada filha minha tivesse um quarto, né? Porque aí a gente tinha a nossa individualidade. Eu queria que cada uma tivesse um quarto e que tivesse uma porta. E eu queria que tivesse laje, porque eu morava numa kitnet, tinha um forro e tinha gambá. E eu lembro de eu amamentando a Gabriela e o gambá mijando na minha cabeça. Eu disse, gente do céu, que situação. E eu queria uma laje, eu não queria mais forro. E eu fui escrevendo sobre isso, e eu queria achar essa carta. Eu não sei mais aonde ela foi, isso faz mais de 15 anos, né? E eu escrevi tudo isso. E aí, essa semana, lembrando disso, né? E aí, aquilo que eu comecei a falar nessa live pra vocês, que muitas vezes a gente pede, a gente realiza, e a gente sempre quer mais, e a gente não olha pro que a gente já conquistou. E aí, eu tava lembrando, gente, o meu primeiro carro foi um carro zero. E foi logo depois disso. Foi acho que uns 2 ou 3 anos depois disso. Era um carro zero. E depois disso eu tive um outro carro zero,
né? E eu comprei um apartamento com 3 quartos e com porta e com laje. Então, assim, o quanto a nossa vida as coisas vão acontecendo, né? Quando eu vou olhando para mim, né? Eu escrevi aquilo, eu lembro que eu deixei no meio da Bíblia, né? E talvez foi uma Bíblia velha que eu já nem tenha mais, não sei. Quem sabe um dia eu encontro ela. E eu escrevi isso, né? E aí, olhando, eu disse, gente, eu já realizei isso. Eu já realizei isso. E eu lembro um dia que um chefe meu me disse assim, Michele, você precisa aprender a falar com as pessoas. E eu disse, sabe? Eu fiquei com raiva naquela hora. Como aprender a falar com as pessoas? Ele disse, você precisa aprender a falar com as pessoas. E eu senti muita raiva naquele momento. Mas sabe o que eu fiz com a raiva daquele momento, quando eu vi isso? Eu fui fazer um curso de comunicação. Eu me inscrevi num curso de comunicação. Logo depois que ele me falou isso, se eu tenho que aprender a falar com as pessoas, eu vou aprender a falar com as pessoas. E muito mais, eu vou ser uma palestrante e eu vou falar para uma multidão dentro de mim. Então, eu usei aquilo que eu ouvi, que me fez sentir raiva. E a raiva, ela pode te impulsionar. Eu podia sentir raiva, xingar a pessoa, xingar e tacar o dedo na cara dele. Não, eu usei aquela raiva para aprender a me comunicar muito melhor, né? Ai, a Cris estava lá, esse momento inesquecível. Sim, Cris. E, gente, quando eu tava na imersão sábado, né, falando para aquelas mulheres, eu me vi tão mais perto desse sonho. Eu ainda não estava num palco, ainda não estou num palco presencial, mas eu me vejo nesse palco. Eu me vejo nesse palco e eu vejo uma multidão. Eu falando não só para aquelas mulheres que estavam nessa imersão, mas eu me vejo falando para uma multidão. Porque esse sonho já está no meu coração, esse desejo já está aqui. E quando eu tô aqui fazendo uma live, falando para vocês que estão aqui me ouvindo, meus desabafos já desde o começo, né? Quando eu tô aqui falando para vocês, quando eu tô fazendo a imersão, quando eu estou nesse movimento, eu já estou muito mais próxima do meu sonho do que aquele período em que eu ouvi que eu precisava aprender a me comunicar. Entendeu? Então, qual é o sonho que grita no seu coração? Qual é o pequeno passo que você pode dar para realizar esse sonho? Qual é? Sim, Zê, você estará lá. Então, assim, olha para os seus sonhos. O que você deseja? Olha para o que você já realizou, né? Talvez o que você queria há um tempo atrás. E um outro sonho, essa semana foi de sonhos, né? Um outro sonho que eu tive, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que ela me revirou do avesso. Ela meio que me tirou totalmente da minha zona de conforto, né? Aonde estava gostosinho, estava tudo bem, estava tudo no caminho. Ela me tirou totalmente da zona de conforto e me fez mexer, me fez sair do lugar. E eu lembro que eu ia na igreja e eu sempre tenho as correntes de 7 quintas-feiras e eu sempre fazia intenção porque eu estava toda semana lá. E eu sempre pedia para minha vida profissional. Eu sempre pedia pela minha vida profissional. Sempre, sempre. E aí, eu pedindo pela minha vida profissional, e hoje eu lembrando, e a minha vida profissional, gente, virando dos avessos, me tirando da zona de conforto, fazendo eu ir estudar, fazendo eu ir buscar autoconhecimento, fazendo eu entender as coisas e movimentando para isso. E, gente, aí eu tava hoje pensando, né, quantas correntes eu fiz pela minha vida profissional. E aí, olhando, olha a reviravolta que deu. Porque às vezes a gente pede, a gente acha que ele vai chegar com nome e endereço exatamente como a gente pediu, daquele jeito. E não. O universo, Deus, essa energia muito maior do que a gente, ela te entrega de uma forma perfeita. E para te entregar dessa forma perfeita, às vezes ele tem que pegar e fazer uma bagunça, ele tem que te amassar, ele tem que te abrir, ele tem que fazer você virar do avesso para poder
entregar o que realmente você merece. Ontem eu fiz uma postagem que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Porque eu peço de uma forma e às vezes parece que vem daquela forma simples. Não. Deus te entrega muito melhor do que tu imagina. E agora eu consigo entender toda essa minha reviravolta dos últimos 4 anos, 5 anos na minha vida profissional. Porque Deus estava me entregando, fazendo por mim o que eu estava pedindo, o que eu estava ali falando. Então, eu não estava percebendo naquela hora, mas eu segui os meus caminhos. Não estava gostosinho, não estava. Chorei. Passei 1 ano, eu chegava da empresa, chorava todos os dias. Mas eu estava em ação. Eu preciso sair desse lugar. Eu voltei a estudar, comecei a me autoconhecer, comecei a olhar para minhas feridas, comecei a me observar, comecei a me questionar. Eu fui, eu não parei. E ai, Michelle, não deu vontade de desistir várias vezes. Várias vezes. Mas eu tinha um pra quê, eu tinha um porquê muito mais forte. Eu acredito que a vida não é só sobreviver, que é viver. Eu aprendo, eu tenho desafio todos os dias. Mas pode ser leve, pode ser gostoso. E, gente, eu sou um perigo, porque eu adoro um desafio. E lá vem, né? E lá vem. E todos os dias eu observo os desafios. Essa semana eu tenho atendimentos muito especiais, que para mim são desafios. E eu adoro isso, porque um desafio te faz te tornar mais forte. Pensa quando tu vai pra musculação, tu vai lá, dói, aí tu pega peso e dói, mas o teu músculo vai crescendo e você vai ficando mais forte. Cada vez você consegue botar mais peso e você vai entendendo o seu corpo. Você vai ganhando sabedoria, força, coragem. E isso a gente aprende no movimento. Eu falei ontem, né, eu dei o exemplo da calça lá, é teste e opera, é teste e opera. Se não deu certo, faz diferente depois, mas não desiste, né? Não desiste. Eu escutei uma amiga que fez uma live, deu 2 pessoas, ela disse assim, eu não vou mais fazer live. Muda o horário, faz em outro momento, mas não desiste. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desiste. Você está desistindo de você, e se você desistir de você, quem é que vai olhar por você? Não é o seu marido, não é o seu pai, não é sua mãe. A única pessoa que pode fazer por você é você mesma. Vai ter muitos mentores, muitos cursos, muita coisa. A gente está na era da tecnologia que vai ajudar você. Mas a decisão, a escolha é sua. É sempre sua. Beijo, Fê, também te amo. É sempre sua. A decisão é sua. Você vem fazer uma sessão de hipnose comigo? Sim, nós vamos acessar qual é a dor. Mas é você que vai ressignificar, porque não adianta a Michelle falar. Se dentro de você não concordar, se dentro de você não aceitar, se você não ver com seus olhos e dizer, uau, realmente é aqui, e mudar naquele momento. Eu só te trago na sessão de hipnose para um estado de presença. Assim como eu me coloquei quando eu fui ouvir o meu pai aquele dia, num estado de presença, sem a crítica, sem o julgamento, sem aquela barreira da mente que te impede de ver com os olhos do coração, te impede de ver do alto e não ali na situação. Entendeu? Então, assim, se você tem um sonho, você tem o dever de realizar, você tem o dever de fazer. Viva o seu sonho hoje, né? Às vezes eu quero isso, mas já viva ele hoje, aproveitando cada detalhe que o universo vai te entregando, aproveitando cada detalhe desse sonho que Deus vai te entregando todos os dias. Observe a sua vida. E hoje, a gente já vai encerrar essa live, eu quero pedir para você olhar para o que você pode agradecer. Pelo que você sonhou e que já aconteceu na sua vida e você não se deu conta. Assim como eu falei para vocês, de um sonho de 15 anos atrás, de um sonho de 20 anos atrás, de uma carta que eu escrevi, de uma intenção que eu botei no meu coração. Então, olhem para isso. Olhem para o que você já pode agradecer. Olhem para as partes suas que você precisa trazer, como se fosse um quebra-cabeça.
Eu não tô aceitando essa pecinha minha. Mas enquanto você não aceitar essa peça, o seu quebra-cabeça tá faltando uma peça. E eu ganho força. Eu tô no meu lugar de força e de poder quando eu aceito todas as partes minhas. Ok, essa é a minha história, esse é o pai, essa é a mãe, esse é o avô, essa é a avó, esse é o irmão, essa é a minha história. Abraça a sua história. E aí você entra no seu lugar de força para fazer diferente, para fazer muito melhor. Não como um crítico, um julgador, mas como alguém que recebe aquilo e dali em diante faz melhor. Eu recebi isso e agora eu vou melhorar isso. Em honra, né? Honrar é fazer diferente, não é fazer igual. E é isso que você pode fazer. Honrar não é julgar, não é criticar, não é condenar. É aceitar. Eu recebo isso e agora eu faço muito melhor daqui pra frente. Gente, muito obrigada. Suas maravilhosas que ficaram aqui até o final comigo. Eu achei que eu ia ficar aqui falando sozinha, também tava tudo bem, né? Mas se fez sentido para vocês, eu vou deixar salva essa live. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Compartilha para alguém que talvez tenha esquecido de sonhar, esquecido de agradecer, esquecido de honrar as suas partes, tá bom? Amo vocês. Terça-feira que vem a gente volta com as nossas lives às 9h07. Hoje teve live 9h07, semana passada também teve. Mas toda terça-feira, às 9h07, a gente vai ter uma live aqui semanal, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais.